eu creio que as minhas colegas já exprimiram bastante bem algumas das contradições das políticas europeias que estão aqui em jogo. O caso de Rosarno pode ser entendido como um emblema tanto para a falência de um modelo de trabalho, de exploração de trabalho, com muito poucos direitos ou quase nenhum direitos, e que, apesar de ser mal pago, apesar de não ter direitos, acaba por também ser pouco competitivo, porque uma das coisas que aparentemente os proprietários e os, portanto, rurais da Calábria e claramente as redes mafiosas entenderam é que não valia a pena continuar a colher laranjas naquela região da Itália porque havia laranjas mais baratas que vinham de Espanha ou concentrado de laranja mais barato que vinha do Brasil. E, portanto, apesar do trabalho não ter nenhum direitos, eu diria precisamente porque o trabalho não tinha nenhum direitos, ele era pouco competitivo. Então este é um dos temas que poderíamos perfeitamente explorar. Por outro lado, o absurdo, eu diria, para não dizer o completo irrealismo de políticas de imigração, que aquilo que fazem é criar bolsões, ou seja, criar reservatórios de trabalho ilegal ou de trabalho irregular ou de trabalho com muito poucos direitos. E que não servem a ninguém. Não servem nem ao Estado e ao controle dos fluxos migratórios, nem aos próprios imigrantes, nem às populações locais, só servem a patrões exploradores. E, portanto, é também um emblema de outras políticas europeias que nós teremos certamente que rever e que, apesar de muita retórica dos últimos anos, retórica anti-imigração em alguns países europeus, demonstram agora claramente que estão falidas, que não servem. Bem, além das questões genéricas, temos as questões pontuais agora. Nós temos algumas dezenas de imigrantes que estão em riscos de ser deportados para os seus países de origem. Nós vimos em Bari, no Centro de Identificação e Expulsão de Bari, que é basicamente uma prisão. Quer dizer, orwellianamente podemos dar-lhe outro nome, mas é uma prisão. Nós sabemos que estão lá 46 imigrantes, principalmente ganeses, que podem correr o risco de ser deportados. Em Crotone, na Calábria, estarão também algumas dezenas. E a questão que se coloca é: será que o Estado italiano e as autoridades italianas agiram de boa fé com estes imigrantes, dizendo-lhes que os iam proteger, ou seja, dando-lhes a entender que eles não seriam controlados, expulsos, e eles tendo aceitado, por razões de vida ou morte, sair do local onde estavam, onde haviam os conflitos, e depois serem identificados, serem encerrados num centro que é basicamente uma prisão e correrem riscos de deportação? Portanto, houve ou não boa-fé por parte das autoridades italianas. Em segundo lugar, caso eles sejam deportados, não nos podemos esquecer que esta será a maior vitória de quem disparou sobre eles na localidade de Rosarno. Quem disparou sobre negros em Rosarno porque não os queriam em Rosarno, terá como prémio supremo que o Estado, entretanto, vai colocá-los em África, de onde eles vieram. E, portanto, basicamente, está um Estado-membro da União Europeia a terminar com uma limpeza racial que começou pelas mãos de criminosos da 'Ndrangheta, da máfia calabresa. Em terceiro ponto, se vamos investigar aqueles acontecimentos e se os queremos investigar como deve de ser, é muito importante que as testemunhas desses acontecimentos, eu diria mais as vítimas desses acontecimentos, estejam à disposição das autoridades que vão investigar e do Tribunal. Portanto, não podem ser deportados e perdermos pessoas essenciais que estavam in loco e que foram vítimas dos acontecimentos. Quarto ponto. A própria Comissão Europeia considera que, no caso de pessoas que tenham fugido de perseguições raciais, políticas, religiosas fora da União Europeia, nós não os podemos mandar para trás. Temos que as ter na União Europeia, e eu acho isso bem. Agora temos alguém que foi vítima de perseguição racial dentro da própria União Europeia. Como é que nós podemos deportar pessoas que foram vítimas de perseguição dentro do próprio território da União? E, portanto, são uma série de questões que deveremos colocar. Algumas das vítimas, aquelas que sofreram ferimentos, aparentemente o governo italiano já disse que elas vão ter direito à proteção humanitária. Nós não vemos porque é que as pessoas que foram perseguidas em massa, porque passou um carro aparentemente da 'Ndrangheta e que avisou que todos os negros deveriam sair de Rosarno, porque é que essa proteção humanitária não deve ser estendida às outras pessoas? Portanto, temos de cuidar destas 46 pessoas em Bari, mais em Crotone, garantir que não sejam vitimizadas uma segunda vez e depois disso, depois de garantirmos isso, temos também que discutir muita coisa acerca de imigração e trabalho explorado na Europa.